Olá, meu irmão, minha irmã, querido pregador e pregadora da Diocese de Campo Limpo. A paz de Jesus e o amor de Maria. Meu irmão, que alegria poder estar tendo a oportunidade de, mais uma vez, estar com vocês. Para mim é motivo de muita alegria, meus irmãos. Nós fizemos a formação do capítulo 17, hoje vamos estar fazendo do capítulo 18, mas eu acho que vale a pena eu aqui me apresentar novamente, porque entre nós pode haver alguém que não esteve anteriormente. Meu nome é Rinaldo, sou da Diocese de Bragança Paulista, 55 anos, casado com a Paula há 27 anos, temos duas filhas, a Laura com 25 e a Marina com 22 anos, sirvo no grupo de oração Adoradores do Senhor, que acontece todas as quartas-feiras, na Capela Santa Teresa d'Ávila, na cidade de Caeiros. Neste tempo, estou coordenador do Ministério de Pregação do Estado de São Paulo, pela graça e misericórdia de Deus. Irmãos, queria rezar com vocês antes da gente adentrar aí no tema da formação de hoje. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero aqui nesse instante recorrer-me ao Espírito Santo em pró a este momento que vamos viver, pedindo a este Espírito Santo que nos dê força, sabedoria, que a sua luz seja derramada em nosso ser, para que assim possamos aprender o que é da vontade de Deus. E tudo aquilo que formos aprender, querido Espírito, que ele sirva para edificar as nossas vidas e o nosso ministério, para assim bem servir ao reino do Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos ainda a intercessão da Santa Mãe de Deus, para que ela interceda por todos nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos e assim permaneceremos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, irmãos. Como eu estava dizendo, uma alegria, viu, irmão, estar com você novamente aqui em meio a esta formação que vem acontecendo nessa diocese dos Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus por esta iniciativa. Quero aqui, antes de iniciar também esta pregação, esta colocação, saudar a Dete, aqui, essa querida amiga, irmã, que é a coordenadora diocesana da Diocese de Campo Limpo, né? Louvado seja Deus pela vida dela, pela coordenação, rezo para que Deus sempre derrame bênçãos e graças sobre a sua vida e coordenação, viu, irmã querida? Obrigado por me deixar estar na Diocese de Campo Limpo. E também quero aqui agradecer ao Fabiano e fazendo essa menção ao Fabiano, eu acolho a cada um de vocês aqui que comigo serve no Ministério de Pregação, né? O Fabiano, que é o coordenador diocesano do Ministério de Pregação desta querida Diocese de Campo Limpo. Amém? Irmãos, eu vou me valer aqui de uma apresentação, como eu fiz na última vez aqui está, só que agora é o capítulo 18 que nós vamos falar, tá bom? Está aqui, espero que esteja também com você aí na sua casa, onde você estiver, quando você estiver. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, dando sequência à formação da qual vocês estão tendo aqui nesta querida diocese.
Irmãos, é importante dizer, eu vou aqui repetir o que eu já havia falado na última formação no capítulo 17, que nós estamos no meio das viagens de Paulo, né? Paulo faz 3 grandes viagens, da qual Lucas também narra para nós essas viagens, contando aí os fatos dessas viagens para nós, e nós estamos aqui, neste momento, no capítulo 18, no finalzinho da segunda viagem que Paulo faz, né? A partir do capítulo 19, ele já entra na terceira e última viagem, que é a maior viagem que Paulo faz. Então, aqui é a primeira viagem, que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 15, verso 35, que vai do ano 46 a 49. Esta viagem demorou 3 anos para acontecer. Então, Paulo passa por todas essas cidades aqui, anunciando o reino de Deus, pregando o seu evangelho e anunciando o crescimento, difundindo a igreja de Cristo. Amém? E depois ele tem a segunda viagem, que é aqui que nós estamos embarcados, é aqui que nós estamos situados, é a segunda viagem que Paulo faz, né, por todas essas cidades aqui, começando no capítulo 15, versos 36, e indo até os 18, versos 23, que vai do ano 50 a 52, mais 2 anos. Aqui, hoje, nesta formação, nós terminamos a segunda viagem. Começou com o irmão lá no capítulo 15 e 16, depois nós fizemos o 17 e hoje termina no 18. São 4 capítulos que fala dessa segunda viagem de Paulo. E depois nós temos aqui a terceira viagem, que vocês vão começar a viver a partir do capítulo 19. Então, nós pegamos o finalzinho da segunda viagem e o comecinho da primeira viagem. Depois vocês vão fazer toda a viagem a partir do capítulo 19 com Paulo, tá bem? E esta viagem vai até o capítulo 20 do livro dos Atos, depois ele termina ali em Jerusalém, onde Paulo ali, ele vai viver seu último tempo de vida, e depois ele vai para Roma, né? Mas vocês vão estudar tudo isso até o capítulo 28 do livro de Atos. E isso vai do ano 53 a 58, são 5 com mais 2 da segunda viagem, são 7, com mais 3 da primeira viagem, são 10, como eu havia falado, Paulo demorou 10 anos para fazer todas essas viagens. Amém, irmão? Eu já havia falado isso lá no primeiro, mas eu achei interessante eu trazer isso para essa realidade dessa formação de hoje, para que a gente não deixe de situar-se, não deixe de se situar. Isso aí, desculpa, irmão. Irmãos, aqui está a viagem que Paulo faz no capítulo 18. Onde está aqui em vermelho é onde ele faz a primeira série de cidades, amarela a segunda e verde a terceira. Então, ele começa aqui, irmão, em Atenas, ele vai até Coríntios, depois ele vai para Éfeso. Éfeso, ele deixa um casal de amigos dele lá em Éfeso e vai lá para Cesareia. Cesareia, ele sobe até Jerusalém, de Jerusalém ele vai até Antioquia, visita aqui igreja e irmãos na região de Frígia, na região da Galícia aqui, e depois ele vai para Éfeso de novo, é onde termina aqui, ele termina aqui em Éfeso, essa série de segunda viagem dele, e depois ele começa aqui a fazer a sua terceira viagem. Então, vermelho, amarelo e verde, tá bem? Aqui está a primeira cidade da qual Paulo faz a sua viagem. Nós terminamos deixando Paulo em Atenas, no capítulo 17. E agora Paulo, ele viaja para a cidade de Coríntio. Coríntio ficava distante 83 quilômetros de Atenas. Coríntio é uma cidade grega, é uma das principais cidades do Império Romano. Uma grande economia,
através de seus comércios, e o que beneficiava muito a cidade de Corinto eram os seus portos. Seus portos eram muito famosos, né? Então, Corinto era conhecido pelos seus portos. A sua população, na época, estava estimada em torno de 250 mil pessoas, habitantes, e era bastante conhecida pelas suas práticas e pelo seu estilo de vida. E logo abaixo aqui nós vamos tentar entender que estilo de vida, que prática é essa que tornava Corinto uma cidade conhecida. Os coríntios eram conhecidos pela filosofia de vida hedonista, né? O que é essa filosofia de vida hedonista? De novo, vocês lembram lá em Atenas, quando nós falamos em Atenas, eles tinham duas linhas da filosofia, uma que era o epicureus e outra que era o estoicos. Quem esteve comigo lá no estudo do capítulo 17 vai entender e vai lembrar disso. O epicureus, a base de vida da filosofia dos epicureus era que eles viviam em função do prazer, né, e da comida, né? Era essa onde estava sedimentada a filosofia dos epicureus. Eles viviam em função do sexo e da comida, é isso, né? E os estoicos, eles viviam, sim, eles acreditavam num Deus, só que era um Deus criado, não era um Deus verdadeiro, né? E agora aqui nós estamos falando do hedonismo, mas olha que interessante, como parece quase que a mesma coisa. Hedonismo é a crença que diz que uma pessoa deve viver em função do prazer. O alvo do hedonista é a constante busca do prazer. Gente, parece que é a mesma coisa, né? Então, Paulo, ele está novamente em meio a esse tipo de comportamento. Ele está em uma cidade tão quanto parecida com Atenas. Ele está no meio dessa prostituição, no meio dessa devassidão de novo, né? A cidade de Corinto era um lugar de fornicação sexual, em relações ilícitas, ou seja, adultério e tantas outras coisas. E assim muitos se dirigiam a esta cidade em busca dessa diversão sexual, né? Então, acredito eu que Corinto devia ter muito turismo sexual, né? Muita prostíbulo, muitas mulheres da noite, muitas atividades sexuais. É isso que fazia com que Corinto fosse bastante conhecido. E também por ter o seu porto, que atracava navio de todo mundo, Coríntios ele ofertava essa diversão sexual aos seus viajantes quando ali chegavam, né? E isso fazia Coríntios ser muito famoso na época. O culto a Afrodite, eles faziam culto a esta deusa chamada Afrodite, que era a deusa da fertilidade e da sexualidade. Então, ela era muito respeitada e é ela, mais ou menos, que endossava essas práticas de devassidão, essas práticas ilícitas de imoralidade, né? No ano 14 antes de Cristo, a população de Corinto se revoltou contra os romanos, e a cidade foi brutalmente destruída. E mais tarde, muito mais tarde, Júlio César, o seu imperador, reconstruiu essa cidade, restabelecendo assim o seu grande poder econômico, o seu centro cultural. Então, Corinto era uma cidade interessante para o Império Romano, em especial porque arrecadava muito imposto. Eles se revoltaram contra o Império Romano justamente por essa inapropriada arrecadação de imposto, que era injusta. Eles brigaram contra Roma, os romanos foram lá e destruíram Corinto, e passado muito tempo, Júlio César, o imperador da época, vai lá e reconstrói. Por quê? Porque esta fonte de arrecadação de imposto precisava ser restabelecida. Então, dando um resumo aqui, Corinto, uma cidade importante,
uma cidade grande, um grande centro comercial, mas também um grande polo de prostituição, devassidão e fornicação sexual, de atividades proibidas e ilícitas, mas uma cidade que representou muito na época, e Paulo está no meio disso tudo, né? Aqui nós começamos a falar especificamente do capítulo 17. Até agora eu dei uma entonação sobre a cidade de Corinto, para a gente entender. Eu fiz aqui um contexto, eu fiz aqui uma explanação acerca da cidade de Corinto de uma forma bastante resumida, né? Paulo chega nesta cidade de Corinto. Paulo, ele vai sempre à sinagoga. Paulo, ele pregava nessa sinagoga de Corinto todo sábado Paulo estava lá pregando nessa sinagoga de Corinto. Os gregos e os judeus não aceitavam muito isso que Paulo fazia. Paulo, neste meio, conhece esse casal que o ajudou muito, e ele faz bastante referência a esse casal em algumas de suas cartas, que é Priscila e Áquila, né? Que eram uma família romana, apesar de não ser de origem romana, eles moravam em Roma, e eles foram expulsos de Roma, eles eram judeus, e eles foram expulsos de Roma por um decreto de Cláudio, do imperador Cláudio, que tira todos os judeus que habitavam em Roma e os expulsam de lá. E é neste momento que eles se dirigem para Corinto, e eles conhecem ali a Paulo. E por que eles foram expulsos? Por que esse decreto aconteceu? Contando um pouco do porquê Cláudio os expulsou ali de Roma, né? O ano era 54, e houve um cisma, uma briga entre os próprios judeus, que uns aceitavam Cristo e outros não aceitavam Cristo. Tanto é verdade que eles soletravam resto, né? Eu não sei como chama direito isso, mas era como escrevia, não sei como pronunciava direito, mas acho que era resto que eles falavam, eles se referiam a Cristo, né? Alguns judeus ortodoxos não aceitavam e não aderiram ao cristianismo. E isso aconteceu, esse cisma, fazendo com que Cláudio ficasse muito irritado com essas brigas internas dos judeus e essa desordem causada. E assim ele lança esse decreto e fala: todo mundo que é judeu vai embora daqui. Neste momento, Priscila e Áquila saem junto com tantos outros judeus, se dirigem para Corinto e conhecem Paulo. E Priscila e Áquila foram muito úteis ao ministério de Paulo e serviram a igreja com muito carinho e hospitalidade. Paulo estava sozinho, conhece Priscila e Áquila, depois chega Silas e Timóteo para acompanhar Paulo em Coríntio. Eles estavam lá em Atenas, depois eles fazem a viagem e eles vêm ali ficar com Paulo. Quando eles chegam a Atenas, a Coríntio, Paulo, que fazia alguns serviços ali, deixa Timóteo e Silas em outros serviços, realizando outras atividades, e ele se dedica totalmente à pregação da palavra, para anunciar o reino de Deus, pregar o evangelho e difundir a igreja de Cristo. E eles conhecem Priscila e Áquila. Priscila e Áquila também eram fabricantes de tendas, né? Paulo ressalta a importância de Áquila e Priscila. Eles foram bastante importantes, como eu disse, fundamentaram muito e ajudaram muito no ministério de Paulo, né? E ele menciona em uma das suas cartas aos Romanos, no capítulo 16, do verso 3 a 5, ele diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças, ou seja, eles deram a vida para que Paulo anunciasse o reino de Deus. Eles protegeram Paulo enquanto Paulo ali pregava o evangelho de Cristo. E isso lhes agradeço. Não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa.
Perceba que ele manda uma carta aqui, ele fala isso na carta aos Romanos. Então, parece-me que eles devem ter voltado para Roma, porque ele fala para Romano. Então eu acredito que Priscila e Áquila, depois da morte de Cláudio, mais ou menos no ano 57, eles voltam para Roma, porque parece que esse decreto aí terminou, expirou, por conta da morte do imperador Cláudio, e eles podem voltar para Roma. Ali eles voltam, eles abrem a casa dele para receber os irmãos recém-convertidos, os irmãos, a comunidade cristã em sua casa. E Paulo faz esta menção aqui, né? Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. E também faz essa menção aqui a Priscila e Áquila, que carinhosamente Paulo chama de Prisca. Aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, 19, Paulo faz menção a esse casal, o saudando, dizendo que ele foi salvo das garras do leão por esforço e coragem daqueles que arriscaram a sua própria vida a fim de protegê-lo e assim preservar a pregação da palavra, da qual ele vinha anunciando em todos os lugares. E aí ele saúda Priscila e Áquila. Então, mais uma vez, a Timóteo, ele vai dizer, olha, Timóteo, eu me livrei das garras do leão porque teve um casal que me defendeu, teve um casal que deu sua vida, teve um casal que arriscou a sua vida pela causa do evangelho. O nome dele é Priscila e Áquila. Crispo, chefe da sinagoga lá em Coríntio, junto com a sua família, se converte ao cristianismo. Então, Paulo, todo sábado, vai à sinagoga, prega o evangelho de Cristo, e aí ele consegue convencer alguns, não está fácil de convencê-los, porque você lembra como que eram os coríntios, eles eram pessoas voltadas a outros tipos de prática, estava tudo misturado, estava tudo bagunçado, tinha toda essa desordem acontecendo na cidade de Corinto, mas mesmo assim, Paulo consegue converter a muitos, porque Paulo, como eu disse, no capítulo 17, Paulo tinha um discurso eloquente, Paulo tinha autoridade na fala, Paulo tinha uma fala persuasiva, Paulo falava com amor e com autoridade sobre a pessoa de Cristo, e assim ele ia conseguindo converter a muitos, né? E um deles é Crispo, chefe da sinagoga. E quando ele converte Crispo, muitos, inclusive gentios e gregos, se voltam ao cristianismo por esta conversão de Crispo. Né? Por isso que é muito importante, né, meus irmãos, esta nossa conversão. Por isso que é muito importante nós levarmos as nossas conversões muito a sério, porque tem muitos nos vendo, tem muitos que, ao nos ver, aderem ao cristianismo, aderem a uma nova vida, começa a viver uma nova conversão a partir de nós, né, meu irmão? Então, Cristo, ele muitas vezes nos escolhe para alcançar a muitos. Paulo está meio triste por conta de estar naquela cidade, em meio a tudo aquilo, ele olha com desânimo para tudo aquilo que está acontecendo, e Cristo vem em socorro a Paulo naquela noite e diz a Paulo em uma visão, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nessa cidade. Palavras dadas pelo Senhor a Paulo em uma visão. Está em Atos 18, 9 e 10. Cristo vai dizer para ele, Paulo, eu estou contigo, você não está sozinho. Eu sei da tua dor, eu sei que tristeza é essa que você sente em vosso coração, mas ninguém te fará mal algum, pois eu estou contigo.
nesta cidade aqui, trouxe para cá, Paulo, porque aqui tem um numeroso povo nessa cidade que precisa te escutar para me conhecer. Não desanime, continue pregando o meu evangelho, anunciando o reino de Deus. Nós precisamos fazer a igreja ser difundida, nós precisamos fazer o cristianismo chegar na vida de muitos. Eu estou contigo, não temas e não te cales. E Paulo continua pregando o evangelho, continua anunciando o reino. E nos anos 52 e 53, porque é assim, irmãos, como eu já disse anteriormente, o discurso, a pregação de Paulo, ela cria dois tipos de comportamento, né? O discurso de Paulo, a pessoa de Cristo, esta verdade pregada, ela ameaça a muitos e dá oportunidade de vida nova a tantos outros, né? Porque ele ameaça todo um sistema pessoal, econômico, político, religioso, e, por outro lado, ele propõe uma nova vida, conversão, arrependimento, luz, soerguimento, caminho novo a muitos, esta verdade pregada por Paulo, né? Mas isso, ele naturalmente, ele dispara a inveja daqueles judeus, que se sente ameaçado, que se sente totalmente invadido por esta palavra, onde Paulo, com esta palavra, ele ameaça todo o sistema existente, e eles queriam calar a voz de Paulo, alegando que Paulo pregava um novo rei. Ele pregava contra a lei que ali existia. Paulo estava indo contra tudo aquilo, e eles gritavam: olha, autoridades, vocês não vão fazer nada contra esse homem que nos difama, que agride a nós, que fala que existe um outro rei. Mas, né, Galião, um procônsul da época, ele achou que os judeus estavam exagerando. Paulo até ia falar, Paulo ia se defender, mas esse Galião, esse procônsul, ele se levanta e fala assim: olha, eu acho que vocês estão errados. Eu acho que Paulo aqui, esse senhor, não está fazendo nada, né? Eu peço a vocês, todos que saiam daqui, e você também saia. E assim Paulo saiu, e todos ficaram perplexos. Mas eu lembro da palavra que Cristo disse a Paulo: não temas, fale e não te cale, porque eu estou contigo. Deus prometeu isso a ele. E Deus levantou esse Galião, esse procônsul, para defender Paulo contra os ataques daqueles judeus invejosos, né? E Paulo sai ileso. Eles não pegam Paulo, mas uma vez que eles não conseguem fazer nada com Paulo, eles pegam este senhor chamado Sóstenes, que era aquele que acolhera Paulo quando Paulo chegara na cidade de Coríntio. Era ele que acolheu Paulo, ele era o homem da sinagoga que recebeu Paulo, ele se converteu ao cristianismo. Falou: já que nós não podemos pegar Paulo, vocês lembram no capítulo 17, que quando eles não conseguem pegar Paulo, eles invadem a casa de um senhor chamado Sanson, né? Eles invadem a casa deles e levam esse senhor para a cadeia junto com outros irmãos, e agora eles pegam Sóstenes, porque eles precisam prender alguém, eles precisam culpar alguém. Em nome de Paulo, em nome de Cristo. Sóstenes, mesmo tendo apanhado e tendo sido espancado, ele continuou professando sua fé, porque Paulo pregava a verdade, Paulo pregava aquilo que ele sabia o que era a verdade, uma verdade que não termina, uma verdade que continua. Era esta a pregação de Paulo, e Paulo faz referência a Sóstenes, que está no capítulo Coríntios 1, capítulo 1, versos 1, que cita o irmão na fé, como nos mostra a palavra abaixo. Abre aspas, Coríntios 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ou seja, Paulo falou: você me defendeu, agora eu vou citá-lo, eu vou levá-lo comigo. Você vai ser
referenciado, eu vou apresentar você a Deus. Aí Paulo volta a Antioquia, né? Então agora nós vamos entrar aqui quando Paulo volta a Antioquia. Paulo viaja para Éfeso acompanhado de quem? De Priscila e Áquila. Então Paulo vai até Éfeso, então Paulo estava em Atenas, Paulo foi para Corinto, agora ele sai de Corinto e vai até Éfeso, acompanhado de Priscila e Áquila. Aqui tem um fato muito interessante que nos diz a palavra, que Paulo raspa a cabeça em Gêncris. Gêncris é uma cidade, porque terminaram o seu voto, ou seja, Paulo deve ter feito, como nós, uma promessa a Deus, né? Era um costume da cultura judaica da época, e conhecido como voto de Nazireu, que está referenciado no livro de Números 6, 1, 21. Como segue abaixo no versículo de 1 a 5. Então, Paulo chega, sai de Corinto, vai para essa cidade de Gêncris. Chegando em Gêncris, ele raspa a cabeça, o cabelo de Paulo devia estar comprido, porque ele tinha feito o voto de Nazireu, né? Que está referenciado no capítulo de Números, do capítulo 6, do versos de 1 a 21. Eu peço a vocês que depois, com calma, leiam o número 6, 1, 21. Eu peguei aqui só do 1 ao 5, só para explicar mais ou menos, porque ele é muito comprido, né? Mas eu li todo ele e achei maravilhoso este voto, né? E diz assim: o Senhor disse a Moisés, dirás aos israelitas o seguinte, quando um homem ou uma mulher fizer o voto de Nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de outra bebida inebriante, não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de seu nazireato, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passará pela sua cabeça, até que se complete os dias em que vive separado em honra do Senhor. Ler até o verso 21. Deu mais ou menos para vocês entender. É um voto feito por Paulo. Nós não sabemos o motivo, mas eu quero aqui lembrá-los que Paulo veio de duas cidades muito comprometidas com essa devassidão, com esse turismo sexual, tanto Atenas como Coríntios, com uma acentuação ainda maior na cidade de Corinto. Tá bom? Paulo está a caminho de Éfeso, né? Com isso, com este voto e com essa postura, Paulo se consagra totalmente a Deus. Né? No caso dele, no caso de Paulo, uma consagração ao anúncio, à pregação do evangelho, ao anúncio do reino de Deus e à difusão da igreja pelo mundo. Paulo deixa Áquila e Priscila em Éfeso, então ele estava em Atenas, vai até Corinto, sai de Corinto, vai para Éfeso, passa em Gêncris, raspa a cabeça pelo voto de Nazireu, continua a viagem, chega em Éfeso, está acompanhado de Priscila e Áquila, deixa Priscila e Áquila lá em Éfeso e segue viagem. Paulo vai para Cesareia, sobe para Jerusalém e depois ele desce para Antioquia. Demorou um tempo lá em Antioquia. Antioquia ele tinha uma igreja, onde ele fez as suas pregações naquela sinagoga com a comunidade local. Atravessou sucessivamente as regiões da Frígia e da Galícia, fortalecendo todos os discípulos. Ou seja, Paulo ia passando, ia ali edificando a igreja, formando as primeiras comunidades, e depois ele passava para pastorear os irmãos ali recém-convertidos ao cristianismo. Aí surge a pessoa de Apolo em Éfeso. Apolo, quem era Apolo? Apolo é natural de Alexandria, conhecido como um homem eloquente, um homem que tinha um poder na escritura, e foi um dos personagens mais importantes da igreja primitiva do século I.
depois ele se tornou bispo de Cesareia, na Palestina, e ele hoje é santo, ele foi canonizado como santo da igreja. Então, Apolo, Cristo manda mais um homem para um irmão para ajudar a difusão da igreja, o anúncio do reino de Deus e a pregação do evangelho. Nesse caso, agora, era Apolo, um homem eloquente com o poder da escritura. Só que Apolo, ele estava muito enraigado naquilo que era de João Batista. Priscila e Áquila, ao conhecer Apolo, eles pegam Apolo e vai explicar para Apolo tudo isso que está acontecendo a partir do derramamento do Espírito Santo. Eles contam da pessoa de Paulo, eles contam deste anúncio do reino, eles contam dessa pregação que Paulo vem fazendo acerca do evangelho a Apolo, né? E Apolo se torna tão importante no mundo e na vida de Paulo, do cristianismo e da difusão da igreja, do reino, do anúncio do reino e da pregação do evangelho, que Paulo vai citá-los na sua primeira carta a Coríntios, no capítulo 1, versos 12, depois no capítulo 3, do versos 4 ao 6, no 22, do 4 ao 6, do 16, do versículo 12, e na carta de Tito, no capítulo 3, verso 13. O nome Apolo é abreviação de Apolônio. Apolo, né, sai de Éfeso e viaja para Coríntio, né? E a sua presença naquela cidade foi graça de Deus, porque eu acredito que Priscila e Áquila disse, olha, Paulo passou para Coríntio, mas lá é muito difícil, lá eles não creem, lá eles vivem uma devassidão, lá eles vivem uma concupiscência, lá eles têm um turismo sexual por causa do porto, e Apolo deve ter dito, eu quero ir para lá, eu quero anunciar Cristo lá. E foi isso que Apolo fez, né? E dizem que a estada de Apolo lá em Coríntio foi de muito proveito a todos aqueles que creram em Jesus Cristo, que estavam convertidos, e com muita veemência ele refutava contra as práticas que os judeus defendiam, provando pela Escritura. Ele provava pela palavra que Jesus Cristo era o Messias, além de pregar com muito desassombro. É isso, irmãos. É isso que o capítulo 18 traz para nós. Eu trouxe aqui o resumo para a gente findar esta nossa colocação. Então, é isso que aconteceu. Paulo sai de Atenas e permanece 1 ano e meio em Corinto. Paulo conhece, nessa estada sua de 1 ano e meio, o casal Priscila e Áquila, que colaboram muito com a vida e a missão de Paulo e da igreja em propagar o evangelho de Cristo até os confins do mundo. Paulo, na sua caminhada missionária, é acolhido na sinagoga de Corinto por Sóstenes. Paulo recebe a colaboração de Apolo na pregação da palavra e no anúncio do reino. É isso que o capítulo 18 está nos dizendo no final dessa segunda viagem que Paulo faz. E agora vocês vão começar, eu acredito que na sequência desta formação que nós tivemos, o capítulo 19, onde vocês vão embarcar na terceira viagem de Paulo. Uma boa viagem a vocês. Eu quero aqui louvar, bendizer e agradecer a cada um de vocês que tiveram paciência comigo em mais esta formação que juntos tivemos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e o teu ministério. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria, salve. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração, saiba que eu estou aqui na Diocese de Bragança Paulista, sempre à disposição de vocês, da Diocese de Campo Limpo. Um beijo no vosso coração. Que Deus o abençoe, meu irmão querido.